Se existe uma mulher que eu tenho certeza que muitos ficaram confusos de ver em Street Fighter 4 e outros gostaram bastante de ver, é Juri Han. A história e os poderes dela podem parecer meio rasos se você olhar superficialmente, mas garanto para vocês que Juri e suas habilidades têm muito mais que o olho pode ver. Então hoje vamos analisar a fundo tudo sobre essa lendária lutadora. Então já se inscreva no canal e ative o sininho para nunca perder as novidades que aparecem por aqui. Se vocês assistiram os vídeos anteriores de Street Fighter aqui no canal, sabem que eu gosto de entrar em detalhes sobre a história do personagem, ou pelo menos 90% dela, para que tenhamos uma ideia de quem estamos lidando. E durante a história eu já misturo as habilidades que os personagens possuem. Então a história de Juri que conhecemos começa aos 15 anos. Ela é uma mulher sul-coreana e na época era a mais proeminente praticante de Taekwondo. Seu pai era um advogado encarregado de processar as operações do crime organizado. Quando ele começou a atacar a Shadaloo, a famosa organização de Bison, a família dela foi sequestrada pela organização. Durante essa provação, Juri perdeu não só seus pais, como também perdeu seu olho esquerdo. 10 anos depois, no seu OVA, ficamos sabendo que ela é operada no laboratório da organização Sin de Seth para implantar o Feng Shui Engine, ou o motor Feng Shui, um dispositivo que amplifica em magnitudes o poder de um lutador ao emitir um Ki artificial extremamente poderoso. Para vocês terem uma ideia, até mesmo Juri sem o Feng Shui Engine já era bem poderosa. Durante o seu OVA, vimos que ela já tem o mecanismo, mas até mesmo sem usar, ela é excelente em infiltração e também seu estilo de luta é bem mais focado em velocidade, ao contrário de poder. É só vermos os seus ataques na gameplay, como por exemplo, a técnica única a ela, Kasatsusho, que faz com que ela se mova mega rápido e ataque o inimigo pelas costas. Então velocidade é a vibe de Juri. E durante esse OVA e esses acontecimentos que eu mencionei, Juri assassina todos os agentes em uma área pública, como sua primeira missão para testar o Feng Shui Engine. E como sabemos em Street Fighter, armas não são nada para ela e também para muitos lutadores. E Juri elimina todos eles e até chuta mísseis. O desastre que Juri fez foi tão grande que até Chun-Li foi chamada ao local para impedir o massacre. Mas apesar da mulher mais poderosa do mundo ter chegado lá para prender Juri, o poder do Feng Shui Engine foi muito para ela. E Juri, ao usar uma pequena parcela do Feng Shui Engine, simplesmente detonou Chun-Li. E quando ela foi desferir o golpe final na mulher mais forte do mundo, seu Feng Shui Engine não funcionou, forçando Juri a fugir de volta para o laboratório. Depois do Feng Shui Engine ser consertado, Seth atribui a Juri sua próxima missão: capturar as assassinas de elite de Bison, as famosas Dolls. Então Juri voa para a base das Dolls com vários funcionários da Sin. Ela consegue derrotar todas as Dolls sozinha, incluindo Julie e Juni. Mas, para a felicidade dela, ela acaba encontrando Kami e Guile. E nessa luta, Juri não só brincou com Guile, mas também como brincou e dançou ao redor de Cammy. Após esses eventos em Street Fighter 4, durante o torneio global organizado por Seth, ele envia Juri para participar. Ela vê isso mais como uma oportunidade perfeita para se divertir. E durante o torneio, ela é confrontada por Kami e Chun-Li novamente. Os resultados dessa luta são desconhecidos, mas eu tenho quase certeza que ou Juri venceu facilmente, porque ela ainda tinha o Feng Shui Engine, ou de alguma forma, algum plot armor fez com que Kami e Chun-Li vencesse. Mas enfim, no seu final ela se aproxima de Seth, que ficou incapacitado como resultado do espancamento brutal proporcionado por ninguém menos que o nosso querido Bisonzão. E ela ainda provoca Seth, dizendo que ele não é nada mais do que um corpo sobressalente do nosso querido Bisonzão.
E antes de se livrar de Seth, ela revela que estava servindo a Sin somente porque convinha aos seus propósitos, já que o objetivo final dela era colocar Seth e Bison um contra o outro, uma tarefa que obviamente Seth não estava à altura. Então Juri violentamente esmaga o Tandem Engine de Seth, pisando nele e deixando ele para seu destino. Logo após a queda da organização Sin, Juri enfrenta Bison novamente para finalmente vingar sua família. Ela agora estava no pico de seus poderes e tentou partir para cima. Mas, infelizmente, o Psycho Power é forte demais. E Bison simplesmente agarrou a sua cabeça e arrancou seu Feng Shui fora da cabeça dela, deixando Juri para a morte. Ela vai para um laboratório abandonado da Sin e encontra outro olho, o Feng Shui Alpha. Juri então se encontra com Colleen, que estava disfarçada de Ellen, e ela oferece a Juri a oportunidade de se juntar a ela, quando eles são interrompidos por Balrog, que está procurando por agentes Sin. E querendo testar o seu novo olho, Juri luta contra ele, antes que Ed aparecesse e falasse que eles precisam vazar dali para discutir um plano. Então Balrog vai junto com ele. Juri mais tarde conhece Crimson Viper, sim, de Street Fighter 4, que a informa que a única razão pela qual ela não está na prisão é porque ela não é a principal ameaça, e avisa ela sobre os motivos da Shadaloo e as luas. Mais tarde, na base da Shadaloo, enquanto ela procura por dados, ela acaba sendo confrontada por Feng, que se torna insultado por seus comentários sobre ele ser o segundo em comando de Bison. A luta deles termina com Feng usando suas nuvens venenosas para fazer Juri recuar. Juri finalmente percebe os seus motivos, liga para Colleen e aceita a oferta para derrubar a Shadaloo. Quando Rashid e Azan encontram Charlie Nash e Ellen, Juri chega arrombando a porta e olha para as pessoas da sua equipe e decide lutar contra Rashid, que está bem relutante em batalhar contra ela. E por causa disso, ela acaba dominando Rashid. E isso acaba enfurecendo muito Juri, porque ele não estava usando o seu poder total. Colleen então explica que o perigo das luas negras é iminente e acaba com esse conflito e apresenta um plano para deter a Shadaloo. Posteriormente, no Brasil, quando Kami defende Decapre agredindo alguns policiais, Juri chega de moto e atropela um policial só na zoeira. Ela pega Kami e Decapre, achando a situação divertida. Juri mais tarde assiste com diversão enquanto Kami e Decapre, que está sob a influência do Psycho Power, lutam, antes de Kami eventualmente vencer. Quando Vega chega e derrota Kami, Juri intervém, chamando Vega de pervertido. Ela luta com ele e Vega decide ir embora temporariamente, algo que é bem estranho em Street Fighter V, porque alguns oponentes nunca são finalizados. Eles simplesmente saem e parece que deu empate, o que não é algo muito bom para Juri, mas vamos analisar isso posteriormente. Juri consegue trazer Kami de volta para a Rússia com sua equipe, enquanto os planos para atacar a Shadaloo continuam. E durante o ataque final, Juri e Decapre chegam para enfrentar os soldados da Shadaloo. Decapre salva Kami da garra de Vega e todos se unem para lutar contra as Dolls, que ainda estão sob a influência do Psycho Power e são controladas por Feng. E essa é a história de Juri. E devido ao fato de Bison ter morrido, ela não tem mais por que buscar vingança. Em Street Fighter VI, ela parece mais que está à procura de trabalhar e relaxar. Um fato engraçado é que na história de Abigail, em Street Fighter V, Juri foi derrotada por ele, o que sinceramente é um feito doido pro monstrão. E essa luta só aconteceu porque ela achou que ele estava dizendo que ela não tinha curvas, mas não era isso que ele se referia. Mas enfim, Juri é bem mais do que você pensa. E vamos entrar mais a fundo agora nas habilidades que não foram exploradas na parte anterior, especialmente o Feng Shui Engine. Como vemos em Street Fighter, a maioria dos personagens pode manipular o Ki, uma forma de energia sobrenatural e esotérica,
que se diz ser encontrada em todas as coisas. E Juri não é o contrário. Ela pode liberar rajadas de Ki através de seus golpes com a técnica Fuharen Kyako, Tenseirin e Ryodan Satsu. Já o Feng Shui Engine tem duas versões que sabemos. A versão mais poderosa foi a que foi destruída por Bison com Psycho Power. E a versão Feng Shui Alpha é a versão bem mais fraca. O Feng Shui Engine, por si só, é um dispositivo que artificialmente amplifica o Ki do usuário e as suas capacidades. E com esse Ki, Juri pode fazer diversas coisas, como jogar ataques de Ki poderosíssimos e utilizar técnicas como Fuharen Jin e Kaisen Dankairaku. Além de poder criar barreiras de energia, explosões gigantescas de Ki e até mesmo medir o poder de luta de um lutador bem na vibe Dragon Ball. Só que é o seguinte, Juri por si só é bem poderosa, mas não no escalão de personagens já analisados aqui como Sagat, Ryu e Ken. Ela é um pouco acima de personagens como Guile, Kami e Chun-Li, até mesmo sem o Feng Shui Engine. Mas com esse mecanismo, seu poder cresce exponencialmente. Na verdade, o seu poder cresce a um ponto tão gigante que ela pode destruir um parque de diversões do tamanho de um quarteirão sem problemas. E o mais assustador é que seres como o Bisonzão se escalam a poderes muito maiores que isso, visto que ele venceu ela com um único golpe. Mas para termos uma ideia, com o Feng Shui Engine ativo, somente uma pequena parcela do poder dele é capaz de nocautear Chun-Li, obliterar Guile e fazer Kami parecer uma amadora. Mas até com a versão mais poderosa do Feng Shui Engine, ela está milhas abaixo de Ryu no seu auge e até mesmo Ryu com a versão mais fraca do Satsui no Hado. E falando nisso, comentem abaixo se querem um vídeo dedicado a Evil Ryu e Kage. Seria bem interessante analisar o poder desses personagens sombrios. E posso dizer que eles são mais fortes do que você imagina. Agora, se tratando do Feng Shui Alpha, esse dispositivo é bem mais fraco, mas ainda assim concede a Juri a habilidade de soltar imensas rajadas de Ki, como a técnica Sakai Furazan. Em termos de sua base, ela está no mesmo nível de antes. Para ser justo, o nível base dos lutadores de Street Fighter se encontra em golpes ou poderes capazes de destruir pequenas construções, como Adon, que destruiu a cabeça de Buda em um final não canônico. Mas ainda assim, não é nada que ele não possa fazer de fato ou outros lutadores tenham demonstrado. Mas lutadores como Sagat superam isso em magnitudes. Já Juri pertence nesse nível na sua base, na minha opinião. Com o Feng Shui Engine mais poderoso, ela pode usar golpes que podem destruir quarteirões inteiros. Já o Feng Shui Alpha é bem decepcionante, mas ainda assim o aumento de Ki provido por ele a colocaria acima de personagens como Vega, Balrog e Rashid. Balrog, como sabemos, pode matar elefantes com um único soco. Em geral, sem o Feng Shui, eu diria que Juri não é tão impressionante em comparação às outras coisas que vimos. Em termos de velocidade, Juri em sua base é comparável aos lutadores mais low tier do verso, como Guile, que pode usar seu Ki para lançar ataques supersônicos como o Flash Kick, ou o famoso facão que nós conhecemos, e ainda tem o ainda mais famoso Sonic Boom, ou Alex Fu e outros nomes que conhecemos por aqui. O Sonic Boom é um ataque onde Guile e Charlie Nash quebram a barreira do som com as mãos. Também há Chun-Li e, é claro, Kami, que pode desviar de projéteis sem problemas. Com o Feng Shui Engine mais poderoso, Juri, além de chutar um míssil, pode dançar em volta de Guile e Kami. Ao meu ver, ela se torna comparável em velocidade a lutadores mais poderosos como Ryu e Sagat, base. E é uma verdadeira pena que os filmes animados de Street Fighter e o trailer de Street Fighter 4 Aftermath não sejam canônicos, por assim dizer,
pois eles trazem altas contradições para a história, e nem mesmo a Capcom cita eles. Mas em Street Fighter 4 Aftermath, Chun-Li realiza um feito completamente absurdo e cria uma cratera massiva que iria escalar todo o verso de Street Fighter junto. Mas infelizmente, nem tudo é mil maravilhas e canônico. Em geral, Juri é uma lutadora bem versátil, veloz e habilidosa na sua base, com velocidades em combate supersônicas, assim como Guile, Chun-Li e Kami. E com o Feng Shui Engine mais poderoso, ela se torna uma ameaça a quarteirões inteiros. E sua velocidade possivelmente chega aos níveis hipersônicos de Sagat. Mas, com Feng Shui Alpha, ela é muito mais fraca, mas ainda assim, competentemente absurda. Não acham? Muito obrigado a todos por assistir o vídeo e não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para nunca perder as novidades. E um agradecimento mais que especial aos apoiadores Caio Vinícius, Leon Games, Vitor Santos, Zero Espada, DJ007, David, Sunning Play, J Vieira e Muca. Obrigado por serem aqueles acima de todos. E um muito obrigado a todos os apoiadores e membros pelo seu apoio fenomenal. Saibam que graças a vocês o canal está se expandindo mais e mais. E um grande abraço a todos, espero que todos estejam bem e até mais.